podcast da G-Light, seja muito bem-vindo à mesa mais iluminada do Brasil. Claro, com essas feras aqui, com o tema iluminação para escolas e, por que não, para universidades e faculdades, enfim, todas essas instituições de educação. E eu gostaria primeiro de definir como é que a gente poderia trabalhar nessa discussão. Eu vou lançar a pergunta à mesa e aí, quem tiver a oportunidade de iniciar, primeiro, quem poderia definir o que seria a iluminação para a educação? É uma iluminação específica, por quê? A gente tem a norma, a ABNT 8995, e ela define qual o lux necessário para cada tipo de ambiente escolar. E quando a gente diz ambiente escolar, não é apenas a sala de aula. Por exemplo, uma sala de aula de ambiente diurno vai ter uma média de lux de 300 lux. Noturno, 500 lux. Se for uma aula específica de desenho técnico, já sobe para 750 lux. Se for uma, por exemplo, de performance artística, de quadro, de pinturas, se mantém os 750 e o RC passa para 90. Então a gente muda a característica da iluminação de acordo ao propósito do ambiente. Só para o pessoal entender, que está assistindo, o que seria o lux? Lux é unidade de medida de luz, é quantidade de lumens por metro quadrado numa superfície específica. Então, a gente usa essa medida para saber quanto de iluminação a gente coloca. Outra informação, outro dado técnico é IRC. IRC é o índice de reprodução de cor. Quanto mais alto, ele se aproxima da cor real. A cor 100% seria a luz do sol ao meio-dia. Aí você tem a reprodução das cores em 100%. A gente tem uma escala com várias cores, você faz a média daquilo ali, você vai ter aí 80, 90, 100, a depender da qualidade do produto. Então, quanto maior a exigência da reprodução das cores, maior o IRC que a gente tem que colocar no ambiente. Eu acho muito interessante a gente falar tecnicamente e também de uma maneira que as pessoas entendam, até mesmo porque a gente sabe que os produtos da G-Light que ela fabrica, que ela fornece para o consumidor final, tem uma qualidade, é testado, né? Isso deve ter testes apropriados para isso. Poderia falar mais sobre esses testes antes de entrar no mercado? Que poderia falar mais? Sim, sim. Todos os itens da G-Light que produzimos passam por testes em todo o processo de montagem. Desde o início até o final, ainda temos a redundância do nosso laboratório, que é o nosso setor técnico, que ele pega por amostragem algumas peças depois de todo o processo, faz toda a questão de teste, de ângulo, de medição. E no processo fabril de linha, fazemos teste de acendimento, de potência, que vai simular o campo, ou seja, a luminária em atuação de fato. Fazemos testes também na coloração da tinta, que é um dos itens críticos também na nossa produção. Quando chega a iluminação na escola, porque pode ser externamente também, na área de administrativo, na área de estacionamento, tudo é pensado. Né? Quando a gente faz o projeto para um ambiente escolar, a gente vai fazer tecnicamente o estudo para salas de aula, mas o estudo é complementar, então a gente vai colocar aí os corredores, os administrativos, a área de esporte, a área de convivência, estacionamento, fachada, a parte decorativa, a gente faz tudo junto para poder auxiliar o cliente aí nesse passo. Perfeito. Pessoal, a gente organiza esse podcast dentro da fábrica da G-Light aqui em Feira de Santana, e nós não seguimos um roteiro, então nós temos os técnicos à mesa justamente para eu fazer as perguntas e eles vão responder com a competência real, claro, porque eles são competentes. E aí eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês. Vou fazer um desafio para vocês. Pegadinha. Uma pegadinha, né? Já para pegar todo mundo desprevenido aqui. Eu quero investir em iluminação numa instituição escolar. Quais orientações vocês poderiam me passar antes de fazer esse grande investimento? Vamos dizer assim, os pontos principais que eu devo me preocupar que vocês orientam. Fábio, a fase que o cliente precisa trazer para a gente fazer o projeto, para ele, é quando a arquitetura fica pronta. Quando a arquitetura está pronta, a gente recebe o projeto de arquitetura e a gente faz a simulação de fotometria, define os pontos, o modelo, a potência da luminária
Daí para frente, aí ele vai levar para fazer os projetos complementares de eletricidade. Então, o projeto elétrico, depois do nosso projeto, o projetista, o engenheiro eletricista vai pegar os nossos pontos que a gente definiu e ele vai fazer o resto da carga, obviamente de climatização, de VDI, mas a parte de iluminação está pronta. Então, a etapa correta é essa. A gente precisa da planta humanizada para a gente saber o que é que cada ambiente desse vai ser utilizado. Óbvio que a gente entrega uma versão, depois a gente ajusta isso com paginação de forro, com o tipo de decoração que vai ser colocado, a gente muda a temperatura de cor. Então a gente pode fazer isso, acompanha o projeto com o cliente para a gente entregar o produto mais adequado aí para aquele projeto. E isso é interessante porque até que o Joseph disse no início que tem uma norma, né? Que você tem que seguir os looks, mas desculpe, pessoal, não é simplesmente você pegar um projeto e sair, não, aqui é uma luz, aqui é outra luz, né? Deve ter um estudo, uma espécie de simulação, como seria isso? A gente recebe bastante situações onde é feito planta de pontos. Né? A pessoa chega lá e diz, essa sala tem 6 luminárias, mas qual é a luminária que vai ser colocada naquela sala? Né? Que tipo de luminária? Porque eu posso colocar uma luminária, aí o pessoal fala, luminária é do tamanho tal, mas não é o tamanho que importa, é a quantidade de luz que ela vai emitir no ambiente. Então é pensado isso, né? A cor da luz que vai ser colocado, se a luminária ela vai ter ofuscamento. Então, é uma série de dados que a gente precisa pensar antes de fazer só uma planta de pontos. Esse estudo é feito com a fotometria. A fotometria, para a gente alcançar uma fotometria, a gente tem que pegar a luminária e tem que criar um arquivo que chama arquivo IES, não arquivo de curva fotométrica. Existe um equipamento que a gente tem vídeo aí que pode complementar aí, que é um goniofotômetro. A gente um túnel, mais ou menos uma sala com 10 metros, toda preta, tudo pintado de preto fosco, onde a gente tem um sensorzinho lá no final e a luminária fica aqui, ela vai girando, aquele sensor vai entendendo todo o ângulo de ataque da luz e ali gera um arquivo. A gente pega aquele arquivo e distribui nas salas de aula e vai colocando. Para cada luminária que a gente usa, a gente tem que gerar um arquivo desse. Então, como a gente tem um equipamento aqui, até quando a gente precisa customizar algum equipamento, a gente sabe qual é a fotometria dele. Depois que a gente customiza, a gente pega o protótipo e faz uma curva fotométrica desse item. Então, a gente entrega para o cliente, a gente sabe exatamente quanto vai ter de luz antes de ele instalar. A gente sabe que vai ficar dentro da norma, a gente sabe que vai respeitar a norma, uniformidade, ofuscamento, tudo a gente faz isso antes com o projeto. Não há risco de comprar e dar errado. Perfeito. Leonardo, você faz parte da engenharia, é isso, Leonardo? Sou engenheiro de produção, sou o responsável pela parte da fábrica. Ou seja, todo esse processo a gente está junto lá. Então, você recebe as demandas, que desafios você recebe em relação à iluminação para a escola? Quando chega para a gente a demanda, na maioria das vezes o pessoal do comercial tem um contato direto já com a engenharia, a partir daí do projeto já feito junto ao cliente, aí a partir disso a gente vai desenvolver as luminárias. Algumas são já do nosso portfólio e a depender da necessidade ou da solicitação do cliente, podemos desenvolver também uma luminária para ele, específica para o cliente. Então, a partir daí, a gente começa o processo produtivo. E nesse processo, vou citar aqui, dar um exemplo da sala de aula em si. A gente, lembrando também da norma que o Joseph falou no início, a gente tem sempre que pensar em vários pontos importantes. Posso citar 3 aqui, que é o ofuscamento. Ou seja, a nossa luminária tem que ser anti-ofuscamento. Não pode acontecer aquela questão de o aluno está na sala de aula tentando enxergar e aquela luz no quadro, impedindo que ele enxergue ou ele tendo que se movimentar para poder enxergar. A gente tem também que fazer a análise da iluminância, como o Rui comentou, que é o quê? A gente não consegue enxergar a olho nu, mas conseguimos medir através do luxímetro. Ou seja, com a luminância, a gente tem a capacidade de saber, de medir naquele ambiente, naquela mesa de trabalho específica, naquela mesa de sala de aula, o necessário.
Então a nossa luminária, dá um exemplo aqui, a alto rendimento, que o nome já fala tudo, ela faz com que esse rendimento, esses pontos sejam atingidos para a sala de aula. A gente utiliza a grade, que é um conjunto óptico, feito de alumínio anodizado, e com isso faz com que não tenha ofuscamento, direcionamento correto. É uma luminária de fácil manutenção, ou seja, uma sala de aula não pode ficar parada. Os alunos não podem ficar sem aula. Então é uma luminária que é só trocar a lâmpada. Tira a grade, coloca a lâmpada nova e já está pronta para funcionar. Já está lá ligada para os alunos tomarem a aula. Muito interessante. Tem um ponto, Joseph, que eu queria que você explicasse para as pessoas o quão importante é a iluminação se adequar a cada projeto. Por exemplo, há iluminações em pontos que você pode utilizar sem o difusor, né? E outros é necessário você espalhar essa luz de difusão. Eu acho que isso acontece em instituições de educação também, né? Em geral. É importante mencionar a luz, que a luz ela tem importância fundamental dentro dos nossos próprios ciclos biológicos. Tem um processo no nosso corpo, que é ciclo circadiano, que ele ocorre justamente, é um reloginho interno, dizendo em maneira simples, que basicamente o nosso corpo entende em que momento do dia ele está. E ele se orienta bastante pela fonte de iluminação. Teve um experimento na década de 60, que se chama experimento do bunker, que basicamente um grupo de pessoas foi colocada num bunker totalmente fechado, isolado de qualquer tipo de luz natural, sendo colocado só sobre luz artificial, e se percebeu que mesmo sem a luz de fora, o corpo ele representava um reloginho de em média 25 horas. Ele liberava certos hormônios, ele faz certos processos metabólicos, e quando você joga luz artificial demais, essa questão do lux, você joga uma quantidade de lux exagerada sobre o corpo humano, sobre nossos sensores, principalmente o olho, evita que o corpo libere melatonina, que é justamente o hormônio do sono. Isso dentro de um colégio é fundamental, porque uma luz inadequada, uma quantidade de lux errada pode gerar que o corpo comece a liberar melatonina quando não deveria. O que é que acontece? O aluno, ao invés de estar ativo, que é o cérebro em estado de vigília, ele vai começar a entrar no estado de sonolência. Uma iluminação adequada dentro da sala de aula não é só por questão de seguir normas. É de fato para que o aluno tenha a melhor performance possível. Não só a nível de aprender, mas a nível de sentir-se bem dentro daquele ambiente. Para você ter uma ideia, a Universidade Pública de Londres, em 2015 e 2014, fez um estudo com mais de 3.700 alunos em 157 salas de aula, 27 escolas diferentes na Inglaterra. E eles observaram justamente fatores externos do educacional. Temperatura, nível de pureza do ar, quantidade de CO2, luminosidade e nível de flexibilidade, layout de sala de aula. E dentre todos esses fatores externos, o que mais apresentou alteração no rendimento dos alunos era a quantidade de luz disponível. Lugares que a iluminação era adequada, o desempenho dos alunos chegava a ser 16% maior do que locais que a iluminação estava inadequada. Então, a questão de você projetar a sua universidade, a sua escola, o que quer que seja seu cursinho, não é só sobre, estou dentro das normas. Não é isso. Não é questão de alguém vai chegar lá, vai multar você. O rendimento, o propósito do local vai ser atendido de maneira muito mais adequada. Essas normas existem por algum motivo. Léo supracitou muito bem. Imagina você estar lá na aula, o ofuscamento está tão alto que você não sequer consegue enxergar o quadro. Sem falar que essa luz gerando ofuscamento ou com a quantidade de lux maior vai gerar dor de cabeça no aluno, vai gerar fadiga ocular, ele vai ficar cansado mais rápido, ele vai perder a atenção. E tudo isso é indesejável, principalmente no ambiente de aprendizado. A gente pode pegar isso também para o ambiente profissional, mas já que o ambiente aqui é sala de aula, vamos
Inclusive evitando sombras que incomodam, né? E a questão do flick, como é que chama? Porque explique mais ou menos como seria. Existe a gente tem a frequência da rede da gente é de 60 Hz, a parte elétrica, né? Então a luz da luminária ela acaba tremulando. Se for uma luminária comum, ela tremula 60 vezes por segundo. Isso numa quantidade grande de luminárias e muito tempo exposto, a pessoa sente esse cansaço. Se alguém quiser fazer um teste em casa, aí pega o celular e aponta para a tela do computador que está usando. Alguns computadores mais modernos, você não vê mais aquela onda de luz passando ali na frente. Aquelas telas já têm a tecnologia que chama flicker free. Você já não vê a tremulação. Os computadores mais antigos, ou às vezes a pessoa compra um computador um pouquinho mais barato, uma tela mais barata e não entende essa diferença, use o seu celular e olhe. Aquela tela vai te cansar muito mais. Então não é só a questão de quantidade de pixel, quantidade de resolução. Existe também uma tecnologia que chama flicker free. Então a gente tem produtos específicos com essa tecnologia que é livre de flicker para diminuir, para zerar essa tremulação e evitar a fadiga ocular em tempos excessivos de exposição. É sempre bom lembrar e pôr a mesa mais iluminada do Brasil a questão de que antes, no período fluorescente, né, nós tínhamos, eu não sei se é mito, vocês poderiam até esclarecer, a questão de que esses tipos de lâmpadas poderiam causar danos na pele pela emissão. Isso aí é mito ou é verdade mesmo? E hoje como seria? Antigamente as lâmpadas eram incandescentes, depois halógenas, depois lâmpadas fluorescentes. Todas essas lâmpadas elas emitiam uma quantidade de UV no ambiente. Então, se você está ali embaixo de uma lâmpada que está batendo muita luz no seu rosto, você tem uma pele muito clara, você acabava ficando com algumas manchinhas na pele. Isso por causa da emissão de UV. O LED já não emite UV. O LED não emite UV. Não emite UV. Então a gente não tem mais esse problema de quantidade de luz assim, de afetar a pele, né, das pessoas. Mas existia sim essa necessidade. Para quem está há muito tempo na parte de iluminação, antigamente a gente usava lâmpadas que chamava de croica e halógenas nos spots para iluminar alguns pontos na casa. Então você tinha obra de arte e a lâmpada ficava ali muito tempo. Quando você, depois de 1 ano ou 2 ali com aquela lâmpada, a marca da lâmpada ficava na obra de arte, porque ele desbotava de tanto UV que tinha. Então isso acontece numa residência. Se você tem um lado que pega muito sol, o sofá acaba desbotando naquele lugar ali, porque aquilo ali é ultravioleta que estraga, que desbota. Perfeito, mas graças a Deus hoje estamos livres disso. Eu fico pensando, por exemplo, ali são como é que chama ali? São placas e... Ali são luminárias de alto rendimento, são vários modelos de luminárias de alto rendimento. As luminárias de alto rendimento, elas são fabricadas em vários tamanhos. Basicamente, elas respeitam um tamanho de modulação de forro. Existe um tamanho padrão para aqueles forros de placa, e essas luminárias são desenvolvidas para esses tamanhos. O tamanho padrão é 62 por 1,24 m ou 62 por 62. Esse é o tamanho padrão. Aí a gente faz algumas mudanças em metade de 62 por 62, metade no comprimento também, que ela vai ficar com 1,24, mas vai ficar só com 25 de largura. Então são luminárias que a gente adapta à instalação do forro para que seja mais fácil a instalação. A G-Light também produz esse tipo de iluminação de acordo com o projeto que o cliente... Isso. Sobre a fabricação dessas luminárias aí eles podem falar. Então, essa luminária é fabricada do zero aqui dentro. Eu tenho uma especificada de um tamanho porque, enfim, o arquiteto que eu contratei, o arquiteto, né, ele fez da maneira que ele achava interessante, bacana, mas aí eu não estou encontrando nenhuma peça que encaixa ali. E aí vocês ajudam nisso? Com certeza, com certeza. Chega muito pra gente, como você falou, né? Arquiteto fez um projeto diferenciado, ou também clientes que já tinham luminária naquele local e eles querem aproveitar aquele furo no forro. E não é o furo padrão, igual como o Rui falou aqui. Desenvolvemos também luminária para aquele espaço específico.
qual modelo, até nome de modelo de tipo de iluminação? Pode citar até os modelos da G-Lite. Certo. A gente tem uma linha grande para atender as escolas. Recentemente a gente fez um projeto até legal lá em Sergipe, de uma escola nova que vai fazer na Barra dos Coqueiros. A gente ajudou eles lá no desenvolvimento disso. Então lá a gente usou luminária de alto rendimento, a gente usou os painéis, que são painéis da linha Projeto, que são painéis que têm uma vida útil maior, tem a tecnologia flicker free. A gente usou refletor da linha profissional para iluminar a parte da parte de quadras. A gente usou luminária pública para iluminar a parte de estacionamento. A gente usa luminária wall washer, que é uma luminária para iluminar a fachada, iluminar a parte decorativa. A gente tem a parte administrativa, a gente usou os painéis também da linha Projeto. Então, são vários produtos que a gente consegue colocar na escola. Lá, a gente pode citar assim, para quem conhece a nível Brasil, tem uma universidade chamada Universidade Tiradentes, e a gente ilumina 100% da obra da UNIT. Parte de estacionamento, a gente faz quadra, campo de futebol profissional. Então, tudo isso a gente faz. A parte de convivência, que eles têm um mini shopping, a gente colocou lá também uma luminária específica. Então, a gente tem um mix bem vasto e atende todo tipo de projeto que chega pra gente. Perfeito. E você, quais as dicas você poderia dizer para quem está querendo montar um projeto? A dica é sempre entrar em contato primeiro com o vendedor, que vai estar lá lhe dando toda a assistência, e a partir dele é a ponte necessária para a nossa engenharia. Que com a engenharia, junto com o responsável que vai estar lá, a gente vai conseguir atender a melhor forma, conseguir atender a necessidade do cliente mais rápido, de um jeito que não vai ter dor de cabeça futuramente, porque infelizmente a gente tem muito isso no mercado. Pessoal que chega lá só para vender, e o cliente depois vem para a gente resolver os problemas. Muito obrigado. Joseph, seu pitaco final. Acho que as dicas aí foram dadas pelo pessoal. É entender as necessidades e agir sobre essas necessidades. O importante lembrar é que a G-Lite tem solução para tudo. Não vai ter nenhum problema que a gente não consiga solucionar. Porque através da nosso desenvolvimento, se a gente não tiver um produto para aquela necessidade, a gente desenvolve. Então, acho que em momento nenhum o cliente vai ficar na mão. Perfeito. Muito obrigado. Gente, estamos no final. Gostaria de agradecer a presença de todos e dividir esse conhecimento da G-Lite com todos que estão assistindo. E lembrando que a G-Lite não existe, tá? Aqui, como todos à mesa que falam, tudo é possível para G-Lite. E siga nossas redes sociais, continue compartilhando esse podcast. E você que está interessado em fazer um novo negócio, uma instituição de educação, não só questão de educação, né, mas até uma nova loja, enfim, consulte o seu vendedor G-Lite da sua região, que com certeza a G-Lite tem boas dicas, tem bons produtos, ótimos produtos com garantia, não é isso, Rui? Sim. Tempo com garantia e de qualidade para você. Muito obrigado.